Boa noite, hoje nós estamos aqui com a nossa segunda live. Estamos aqui tendo os problemas técnicos para entrar com o nosso YouTube, mas vamos aqui fazer a nossa live igual nós já planejamos fazer todas as semanas aqui no nosso Instagram. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, sou o que coordeno o Conversa com o Doutor. Conversa com o Doutor é um bate-papo que a gente faz com lives, com podcasts semanais. São podcasts onde a gente explora com muitos detalhes doenças cardiovasculares, fatores de risco, bem-estar, qualidade de vida, tudo que influencia para que a gente tenha uma boa atividade física, uma boa atividade mental, que tenha os fatores de risco minimizados, que tenha todo um cuidado, né, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para que a gente tenha uma vida mais saudável e que a gente aproveite mais. Nessas lives semanais nós vamos conversar sobre assuntos específicos que aconteceram aí nos últimos 7 dias, ou até um pouco mais, mas assuntos relevantes que possam ter acontecido aí com todos nós. Aproveito aqui para dar boa noite aqui para a Marcileia, que eu estou vendo aqui, para a Lúcia Paz, para a Judamar, para a Tânia, né, e para todos que estão aqui nos acompanhando nessa live semanal do Conversa com o Doutor. Nós também temos um podcast, que ele é um podcast diário. Esse podcast ele sai praticamente todos os dias. No carnaval agora nós demos um timing, porque a grande maioria das pessoas estão aí, né, em lazer, se divertindo, mas nós passamos uma série de informações que são úteis, né, para o folião, para poder aproveitar bem o dia a dia, aproveitar bem a folia, né, com responsabilidade, com saúde, né, e sem colocar sua saúde, o seu quadro médico, né, sob risco nesse momento de lazer e de confraternização. Tivemos questões importantes aí que a gente vai comentar aqui, algumas nós até já falamos anteriormente. Eu vou até acompanhar aqui, né, algumas notícias que eu levantei, que eu achei que era relevante para que a gente trouxesse aqui nesta nossa conversa aí semanal. Aproveito para lembrar a todos, né, que nós temos o nosso canal no YouTube chamado Conversa com o Doutor, que caso você queira nos acompanhar, queira nos seguir lá, é só digitar youtube.com/Gilmar Reis Academy com Y, e aí vocês vão encontrar lá Dr. Gilmar Reis. Vocês cliquem lá, façam a inscrição no nosso canal do YouTube, curtam, já tem vários vídeos lá interessantes sobre assuntos que foram aí notícia nos últimos 30, 40 dias, e recomendo a todos a acompanhar esse canal, porque eu creio que são informações confiáveis, relevantes, à luz da medicina baseada em evidências, que possam ajudar a todos aí, né? Vou falar hoje, assim, vamos começar essa nossa conversa aqui, lembrando de algo aí que todos já estão, né, preocupados, que é a epidemia de dengue. Nós estamos aí com uma epidemia de dengue plena, né? O Ministério da Saúde até o momento fala que não é uma epidemia, mas pelos critérios da Organização Mundial de Saúde, nós estamos sim em uma epidemia já há algumas semanas de dengue no Brasil inteiro, não é só em alguns estados, né? Há 2 dias nós ultrapassamos a marca de 500 mil casos diagnosticados de dengue, fora os quase 500 mil sob investigação, e nós já temos em torno de 34 óbitos confirmados serem devido à dengue, e mais em torno de pouco mais de 100 casos de falecimentos com uma grande possibilidade de ser devido à dengue.
né? Agradeço aqui a Silvia Angélica, ao Carol, ao Marcílio, né, também por estarem aqui nos acompanhando. Mas então, vamos lá, né? Esta epidemia de dengue, né, ela é muito séria, porque nós temos aí a nossa população que já teve episódios de dengue no passado, né? Lembrando que nós temos 4 sorotipos de dengue. Nós podemos ter até 4 vezes a dengue, né? Cada um dos sorotipos. E toda vez que você tem uma dengue, o segundo episódio pode ser mais grave do que o primeiro. Isso é fato, né? O segundo episódio sempre pode ser mais grave que o primeiro. Eu estou só me reorganizando aqui para eu poder ver todos que estão entrando aqui na nossa live, né? Então a Celina que está aí, né? A Carol Marques, né? Então muito obrigado aí pela presença. Então toda vez que nós temos um episódio de dengue, o segundo pode ser mais grave, o terceiro pode ser mais grave ainda. Nós estamos aí, só para vocês terem uma ideia, nós já temos mais de 10 vezes o número de casos de dengue do que no mesmo período do ano passado, né? Esses 500 mil casos, eles atingem já, considerando a população brasileira, eles atingem já critérios para diagnóstico de uma epidemia. Vários estados já fizeram uma emergência epidêmica devido à dengue, como urgência epidêmica em saúde pública. Várias cidades também no país estão na mesma toada. Só falta o governo colocar essa emergência epidêmica, né? E isso é muito importante porque os recursos são liberados de uma maneira mais rápida, mais direcionada para o combate à dengue. Nós, neste momento, né, nós temos algumas preocupações. A primeira delas é que os episódios de dengue que estão surgindo aqui, alguns casos estão sendo diagnosticados como o sorotipo 3 da dengue. E o que significa isso? Nós temos tido outros sorotipos de dengue, geralmente os sorotipos 1 e 2 ou 1 e 4. O sorotipo 3 já tem alguns anos que ele não é identificado como causador de dengue aqui no Brasil. E agora nós estamos com o sorotipo 3 da dengue claramente sendo diagnosticado em várias cidades e em estados diferentes. O lugar no Brasil onde a dengue está realmente causando um estrago muito grande é o Distrito Federal e adjacências, onde os casos aí são num número bem maior do que nos outros estados. Mas, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, os casos estão superlotando os postos de atendimento médicos, inclusive os postos específicos para atendimento de pacientes com quadro sugestivo de dengue. A dengue, na sua fase inicial, eu já falei isso em podcast anterior, ela causa um quadro de febre muito intensa, com muita dor muscular. Ela no exterior é conhecida como a febre quebra-ossos, né, principalmente na África e na Ásia. Então esses sintomas são muito intensos, associados a uma dor retroocular e um mal-estar gigantesco. Febre de 40 graus, muitas vezes com calafrios. Em crianças isso pode levar à convulsão, que é uma febre muito aguda, né? Então são sintomas, né, muito que realmente incapacitam a gente para o trabalho, para as atividades, enfim, e superlotam os pronto-socorro, as unidades de urgência e emergência. Como todos já observamos aí através das notícias em vários estados do Brasil, com as urgências absolutamente superlotadas, com pessoas no chão aguardando atendimento por 4, 6, 8 horas, né? Muitas dessas pessoas são idosos, são crianças, são pessoas com comorbidades importantes, onde uma febre de 40 graus prolongada pode levar a uma desidratação grave e levando a consequências que muitas vezes pode custar a vida, especialmente em crianças abaixo de 3, 4 anos de idade. Então é muito importante a hidratação nesta fase virêmica aguda da dengue.
O segundo momento da dengue é quando essa febre começa a ceder, mas em algumas pessoas, felizmente num grupo mais raro, começa a ter o quadro da resposta imunoinflamatória. Essa resposta imunoinflamatória levando a consequências importantes, levando a um processo imunoinflamatório com choque, com infecções bacterianas associadas e também o quadro temido, né, da dengue hemorrágica, que é já o consumo das plaquetas, da vasodilatação periférica, depressão de plaquetas circulantes, choque, infecções secundárias, e aí, infelizmente, as pessoas acabam sucumbindo, né? Como nós já temos aí algumas dezenas de brasileiros que faleceram aí devido a este quadro de dengue, né? Infelizmente, nós não nos preparamos, como o próprio Pedro Hosken aí fala que a dengue é um perigo. Então, realmente é um perigo muito grande, Pedro, porque embora do ponto de vista estatístico, o número de óbitos ele é obviamente muito menor do que os casos de Covid-19, percentualmente falando, mas mesmo assim não era para ter óbitos de dengue, né? Porque dengue é uma doença evitável, prevenível e depende, na verdade, de um esforço não só do governo, mas também de um esforço de todos nós, né? 75% dos focos do Aedes aegypti, eles são focos domiciliares, ou seja, está na nossa residência. Então, nós temos ali que 2 vezes, 3 vezes por semana, verificarmos todos os locais que acumulam água e julgar lá uma solução caseira muito simples de ser preparada, que é 1 litro de água com 5 a 10 ml de água sanitária. Então, se você preparar 10 litros de água, você coloca de 50 a 100 ml de água sanitária e vai jogando essa água em todo quanto é lugar que você vê água empoçada na sua casa ou lugar em potencial que a água empoce, e jogue lá para poder evitar o crescimento dessas larvas. É uma maneira muito eficaz de combater as larvas do mosquito Aedes aegypti. Mas no meio da pandemia, né, nós não temos outra alternativa a não ser utilizarmos dos repelentes, porque o repelente, obviamente, vai afastar o mosquito Aedes aegypti, e afastando o mosquito Aedes aegypti vai facilitar, obviamente, de você não ser picado e não receber lá, né, ser contaminado com o vírus da dengue. O mosquito Aedes aegypti, ele é um pouco diferente do mosquito comum, também comentei isso há 7 dias, como os casos vão aumentar nas próximas 14, 20, nas próximas 2, 3 semanas, é importante que a gente volte a falar sobre isso, né? Então, quando você, por exemplo, vê um mosquito voando, né? O mosquito da dengue ele é um pouco maior do que o mosquito comum, ele é preto, com listras branquinhas, né? O mosquito da dengue ele não faz barulho, então se você está dormindo ali e você vê aquele barulhinho do mosquitinho, né, que incomoda a gente tradicionalmente, esse mosquito não é o mosquito da dengue, porque o mosquito da dengue ele é mais pesado, tem a asa maior, então ela vibra numa frequência menor, não gerando aquele ruído característico do mosquito comum que a gente tem e que fica picando a gente também, que também incomoda bastante durante a noite. O repelente repele ambos, mas aqui nós precisamos preocupar muito, né, com o mosquito Aedes aegypti. E aqui dou uma boa noite ao Geraldo Magela aí, que está nos cumprimentando agora na nossa live. Seja bem-vindo aí, Geraldo. Então, na verdade, é muito importante que a gente use o repelente. Nós temos repelentes que duram 8, 12 horas, temos repelentes que duram de 4 a 6 horas, então é muito importante que você veja qual que é o componente do repelente que você está usando. Quando você tem o repelente à base de DEET ou à base de icaridina, né, você tem esse repelente que dura mais tempo, então você pode passar só umas 2 vezes por dia, já é o suficiente para você se proteger. Lembrando que o Aedes aegypti é um mosquito de hábitos diurnos, ele não anda à noite para atazanar a nossa vida, né?
O mosquito que está à noite atazanando a nossa vida é o mosquitinho comum que a gente conhece. O Aedes aegypti, ele é um mosquito de hábitos diurnos, preferencialmente na primeira parte do dia. Isso é muito típico do Aedes aegypti. Geralmente a partir de 7, 8 horas da manhã até por volta de 1, 2 horas da tarde. E aí muito cuidado durante o almoço, né, onde a gente reúne, junta todo mundo, ou então em restaurantes, é a hora que você tem que ficar atento, porque esse mosquito vai, pica uma pessoa, pica outra, pode picar alguém que já está com o vírus da dengue circulante e picar você logo em seguida, transmitindo esse vírus para você. E aí daqui 4, 6 dias você começa com os sintomas da dengue. Como a Carol está frisando aí, né, os repelentes à base de caridina são realmente muito bons, são seguros, aprovados pela Anvisa e, inclusive, dependendo em concentrações um pouco menores, podem ser utilizados em crianças acima de 3 meses de idade. Né? Tem os repelentes à base de DEET, eles não são recomendados para crianças abaixo de 2 anos e alguns outros repelentes existentes no mercado também não. Existem repelentes autorizados pela Anvisa em concentrações menores para crianças acima de 2, 3 meses de idade. Eles geralmente estão lá com escritos que é repelente baby, repelente para criança. Eles já trazem essa informação, mas fiquem atentos lá, porque se a concentração de caridina é abaixo de 20%, você provavelmente vai ter que passar mais vezes durante o dia. Se são outros repelentes, fique atento às recomendações do fabricante, porque elas são validadas pela Anvisa e geralmente lá fala que ele é válido por 3, 4, 6 horas. Aí você tem que ficar atento sempre de repetir, né, de passar novamente o repelente na criancinha, para evitar que o Aedes aegypti apique e venha, alguns dias depois, trazer esse inconveniente que é realmente a dengue. Né? Então é muito importante essa questão dos repelentes, porque é o que a gente tem a fazer no momento na pandemia. Isso não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com os focos potenciais de Aedes aegypti, das larvas no nosso domicílio. Esta é uma ação também muito importante no momento, mas ela vai surtir um efeito mais real para você a partir do momento, daqui umas 8, 12 dias, né? Porque aí aquelas larvas não vão se eclodir. Geralmente o ciclo da oviposição até o mosquito eclodir dura em torno de 10, 12 dias. Então você fazendo esse tratamento da água, você está quebrando com isso e evitando esse ciclo. O Aedes aegypti tem uma característica, né, um pouco diferente do mosquitinho comum, e nisso facilita para nós, porque ele não consegue circular por mais de 50, 70 metros, podendo chegar até 100, dependendo do vento, etc. Ele não consegue circular mais do que 70 metros de onde ele nasceu. Né? Então, por isso que se você cuida do seu ambiente, do entorno, né, seus vizinhos também fazer um mutirão, aí isso vai fazendo um cinturão de proteção e evita, obviamente, do Aedes aegypti invadir as suas casas e causar esses episódios de dengue. Né? Como eu disse, a dengue ela é muito perigosa, principalmente na segunda fase, que é geralmente após o 6º, 7º dia de sintoma. Alguns podem antecipar até 4 dias e que pode levar, a febre desaparece, mas começam a surgir as petequias, o mal-estar, a tontura, o choque. Então, nesta fase, não deixem de ir, né, procurar auxílio médico. Né? Quando você vai num pronto atendimento com dengue, se você está na segunda fase, o que vai acontecer? O colega vai fazer um teste chamado teste do laço, para saber se as suas plaquetas estão disfuncionantes. Se as suas plaquetas estão disfuncionantes, esse teste do laço pode se tornar positivo, e em se tornando positivo, você vai ter o diagnóstico de febre hemorrágica, da dengue
na forma hemorrágica, que a grande maioria dos casos são só uma plaquetopenia com microhemorragias locais, sem maiores repercussões. Mas se tem o diagnóstico de febre hemorrágica, tem que ficar muito atento, porque isso pode evoluir com sangramentos, com outras manifestações, e aí realmente se tornar um quadro muito grave, né, de dengue. A dengue no Brasil, ela foi notícia no mundo inteiro nas últimas 48 horas. Saiu no Der Spiegel, que é o principal jornal alemão, saiu na BBC e hoje saiu no Le Monde, falando sobre o quadro de dengue no Brasil, que o Brasil já vive uma epidemia de grandes proporções da dengue, a maior nos últimos 10 anos, segundo informações do Le Monde. Então, embora o Ministério da Saúde ainda não assumiu que nós estamos numa epidemia nacional de dengue, está claro tecnicamente, cientificamente e inclusive a nível do mundo, já considerando esta questão da dengue no nosso país, né, o qual ultrapassou já os 500 mil casos diagnosticados, como eu mencionei há pouco, e seguramente nós já devemos ter mais de 1 milhão de casos diagnosticados. Bom, outro ponto que eu queria voltar aqui, eu sei que é um ponto cansativo, ninguém quer ouvir falar mais sobre esse assunto, né? Nós estamos falando sobre isso desde 2020, que é a pandemia da Covid-19, né? E aí um abraço aí para o Pitágoras, para a Alexandra, para o Rafael, né, que estão se juntando aqui a nós agora neste bate-papo. Bom, é importante que a gente volte a falar sobre isso. E eu, particularmente, preciso falar da Covid-19. Muitos me conhecem, né? Um abraço aí para a Amanda Tibal, que está juntando a esse bate-papo. Muitos me conhecem porque eu conduzi um dos principais ensaios clínicos da Covid-19 na fase inicial no mundo inteiro, né? Que é o estudo Together, né? Nós fazemos uma grande pesquisa em Covid-19 em mais de 25 cidades de Minas Gerais, onde nós avaliamos diversos medicamentos na fase inicial da dengue, antes que os sintomas agudos possam surgir, né? Nós é que descobrimos o primeiro medicamento a nível mundial que reduz as hospitalizações em Covid-19, publicado no Lancet em outubro de 2021. Estou falando aqui da fluvoxamina. Nós é que fomos o primeiro grupo científico no mundo que demonstramos inequivocamente que a ivermectina não tem nenhuma função na Covid-19, que é um estudo que foi publicado em março de 2022. Né? Ele demorou, nós demos ciência desses dados para o National Institutes of Health nos Estados Unidos desde agosto de 2021, mas o New England, com muito cuidado, né, ele demorou aí uns 7 meses para liberar o artigo. Quando liberou, ele liberou online, e a publicação ela foi em maio, né, de 2022. Na mesma ocasião, nós identificamos uma medicação, dose única, que funciona na COVID, o PEG interferon lambda, que foi publicado no New England em fevereiro de 2023. E em junho de 2023, nós publicamos o nosso ensaio clínico da budesonida mais fluvoxamina, com uma redução de 60% nas hospitalizações de Covid-19, o PEG interferon lambda dose única, redução de até 90% das hospitalizações em indivíduos que nunca foram vacinados, à semelhança do Paxlovid. Então, nós temos propriedade, pelo que nós já produzimos, não só com ensaios clínicos com medicamentos, mas de conhecimento nos quase 40 artigos publicados internacionalmente sobre Covid-19. Então, nós precisamos falar um pouco sobre o coronavírus. Nas últimas semanas, principalmente em dezembro, começou a circular uma cepa de preocupação. Ela veio da Índia e ela chegou na Europa, principalmente Reino Unido, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Essa é a cepa JN.1.
Essa cepa é uma cepa oriunda do coronavírus Ômicron ancestral, né, lá de 2021 para 2022. Ela uma cepa de preocupação, porque existem várias mutações, existem preocupações em relação a essa cepa, se ela pode aumentar a gravidade da Covid ou não. Felizmente, até o momento, isso não está se confirmando, né, nos Estados Unidos e na Europa, mas uma cepa de grande preocupação. Por que o Covid é de grande preocupação hoje para nós brasileiros? O Brasil simplesmente abandonou as vacinas por dois fatos. Um, lamentavelmente, que é achar que as vacinas não funcionam e que causam problemas para todos nós, problemas de toda a ordem, né? Nenhum desses problemas se confirmou até hoje, isso depois de avaliarmos quase 1 bilhão de pessoas vacinadas em todo o mundo. Nós não temos, com as vacinas RNA mensageiro, nenhum problema hoje que foge aquilo que se espera esporadicamente de acontecer, não só com vacina, mas com qualquer remédio, né? Então é uma vacina muito segura, muito eficaz, mudou totalmente o curso da pandemia de Covid-19. Vocês bem se lembram, em 2020, quando nós assistimos pela televisão aquela senhora idosa lá no Reino Unido recebendo a primeira dose de vacina, todo mundo queria estar no lugar dela recebendo essa dose de vacina. Eu tenho certeza que naquela época todos nós queríamos, porque era realmente uma esperança, e todos nós lembramos muito bem de familiares, de amigos, de pessoas queridas que infelizmente se foram devido à Covid-19. O Brasil começou a sua primeira dose no final de janeiro, né? Aliás, em meados de janeiro, com a Coronavac, com a enfermeira lá da USP que recebeu a primeira dose. Ela foi, coitada, bombardeada em suas mídias sociais, em seu telefone, pelos grupos anti-vacina, mas depois daquela época, com toda a dificuldade das vacinas, todos os problemas que nós enfrentamos, até ideológicos, para recebermos vacina, enfim, nós conseguimos vacinar a população, e hoje a população está bem vacinada. Mas a vacina, ela imuniza por dois modos, por duas vias diferentes, vamos dizer assim. E aqui eu mando um alô aqui para Sara Carvalho, para a Ana Andrade, para a Dulce, né, que estão se juntando aqui a nós. Sejam bem-vindas. Mas qual que é o problema? Qual que é as vias de funcionamento? Nós temos uma via de defesa que chama via de defesa pela imunidade celular. Essa é uma via muito importante, talvez a mais importante via de defesa do nosso organismo, só que nós não temos como aferir se essa via está eficiente ou não. Eu não tenho um exame que eu vou lá, colho uma amostra sanguínea e vejo se essa via está aferente. Na verdade, nós temos, mas é um exame extremamente complexo de bancada, que envolve avaliação de várias células do nosso organismo, e isso é quase inviável de se fazer a nível de saúde pública. O que a gente faz é avaliar a imunidade por anticorpos, que é a via dos linfócitos B, que produzem os anticorpos, e aí a gente vê que pelo nível de anticorpos circulante, nós sabemos se a gente tem imunidade ou não. Quem faz avaliações de check-up, frequentemente os seus médicos costumam solicitar, por exemplo, o anticorpo anti-HBsAg, que é o anticorpo que avalia se você tem imunidade para evitar a hepatite do tipo B. Né? Então, através dessa dosagem, a gente fica sabendo se está na hora de você receber vacinas ou não. Pois bem, no caso da Covid-19, independentemente do tipo de vacina que você use, a imunidade persiste só por em torno de 4 a 8 meses, a depender da vacina. E essa imunidade cai muito. Então nós estamos hoje no Brasil numa situação onde a grande maioria da população possui anticorpos em nível muito baixo. Felizmente, o que a gente está observando é que
mesmo não contando com a imunidade humoral, que é a imunidade por anticorpos, a imunidade celular parece estar funcionando bem, o que tem restringido os casos de dengue, os casos de Covid para Covid leve. Então, essa imunidade humoral, ela evitaria de você desenvolver o quadro de Covid-19. Então, como ela está muito baixa no nosso organismo, a gente acaba desenvolvendo a Covid-19 clinicamente falando. Essa gripe que é a Covid-19. Entretanto, algumas pessoas, como todo mundo tem a imunidade celular, as formas mais graves da Covid não se desenvolvem porque a imunidade celular mantém esse quadro controlado e evita da gente desenvolver a Covid-19. As formas graves, hospitalização, internação em CTI e, infelizmente, óbitos. Entretanto, mesmo assim, naquelas pessoas que possuem várias comorbidades, idosos, imunodeficientes, a imunidade humoral acaba tendo um papel importante. E aí é que é muito importante que, se você está num desses grupos, ou se você tem algum familiar num desses grupos, esse familiar precisa receber a dose de reforço, conforme já orientado pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, a procura dessa dose de reforço, mesmo sendo a 4ª ou a 5ª dose, ela está muito aquém do que se espera, né? Porque estatisticamente a saúde pública tem mais ou menos uma ideia do número de brasileiros que estão nestas condições. E quando a gente vai ver as pessoas que foram vacinadas, esse número foi muito aquém do esperado. Então, se você tem algum familiar nestas condições, idoso, comorbidades clinicamente importantes, né? E aqui eu falo, né, de doenças hepáticas mais graves, doenças cardíacas graves, pós-infarto, insuficiência cardíaca, pós-derrame, né, derrame cerebral, enfisema, bronquite crônica importante, insuficiência renal, ou enfim, diabetes mais grave, né? Então essas pessoas precisam sim procurar os serviços mais próximos do Sistema Único de Saúde de vacinação e receber a sua dose para melhorar a sua imunidade humoral, porque muitas delas vão precisar dessa imunidade humoral também para evitar esses quadros mais graves. Conforme a Francis Silva está perguntando, quem tem câncer de pulmão corre muito risco? Sim. Quem tem câncer, né, nos últimos 5 anos, né, câncer sólidos de órgãos importantes, ou está em tratamento de câncer, a imunidade geralmente está muito comprometida ou está sob vulnerabilidades, e aí é necessário que se procure os serviços públicos para receber essa dose suplementar da vacina. Isso é muito importante para evitar os quadros mais graves da Covid-19. Recentemente, no Mato Grosso, surgiu uma nova cepa de Covid. Essa cepa, ela parece que não possui virulência importante, o que é muito bom, o que significa que ela não vai se espalhar, né, igual essas outras cepas estão se espalhando. Entretanto, essa cepa aparentemente é uma cepa que causa quadros graves numa proporção muito maior do que o natural. Houve o relato de alguns casos aqui no Mato Grosso, já é uma cepa conhecida da Organização Mundial de Saúde, que também no Reino Unido e em outros países teve o mesmo comportamento, só que elas ficaram muito circunscritas a um foco muito bem determinado, o que, graças a Deus, né, tem limitado esses quadros. A Fiocruz e o Ministério da Saúde têm monitorado essas cepas e, felizmente, essas cepas não estão realmente trazendo essas repercussões igual a gente se espera. Mas, finalizando aqui sobre a Covid, né, a gente precisa ter um pouco de empatia com, principalmente, os nossos familiares, porque muitas vezes eu não estou nesse grupo de maior risco que precisa dessas doses suplementares da vacina. Mas
posso ter algum familiar que mora comigo que está nesse quadro, acima de 70 anos, com comorbidades importantes, em tratamento de câncer, um câncer recente, não é? Imunossuprimidos. Essas pessoas precisam sim receber a dose suplementar da vacina. E se você pega se você pega a Covid-19, igual a Covid-19, na semana que antecedeu ao carnaval, ela aumentou de 140% a 200%, a depender da região do Brasil que foi avaliada. De norte a sul e de leste a oeste, houve um aumento significativo dos casos de Covid-19. E aí nós precisamos analisar um pouco esse contexto da Covid-19, do diagnóstico de Covid-19 no Brasil, porque nós temos aqui algumas particularidades. Primeira delas, a população não está mais preocupada em fazer exames de Covid-19. Isso, infelizmente. Segundo, que a população não está preocupada em fazer exames de Covid-19. Segundo, os exames, como eles estão liberados para você comprar em redes de farmácia, drogarias, etc., as pessoas estão fazendo o diagnóstico de Covid-19 e não estão reportando. O que nós estamos falando do aumento de 140% são aquelas pessoas que procuraram os serviços públicos com quadro de síndrome gripal aguda, e nem todo serviço público está fazendo teste rápido para Covid-19, e naqueles onde está se fazendo teste rápido para Covid-19, o teste está sendo positivo. Então, o aumento de 140% a 200% que eu estou falando é dentro desse contexto, provavelmente muito maior do que esses números. Aí, o que está acontecendo? E esses dados, eles antecederam o carnaval. Então, nós temos dois grandes problemas aí. Nós temos a epidemia da dengue. Eu preciso me corrigir sempre que eu lembro da pandemia, acabo falando pandemia. A epidemia da dengue, que seguramente vai aumentar bastante nos próximos 14 dias, né? E temos a Covid-19, que seguramente vai aumentar bastante nos próximos 14 dias também, devido à aglomeração que houve aqui, né, devido ao carnaval, né? Não preciso nem falar, todos nós vimos pela televisão como que é a aglomeração do carnaval, todos nós brasileiros sabemos, né, muito bem o que significa isso. Para complicar um pouco mais a situação, não sei se vocês perceberam aí por notícias na mídia, nós temos uma perspectiva de nos próximos 10 dias termos muita chuva em todo o Brasil, né? O agro já tem essas informações em detalhe, porque eles dependem muito do índice de chuva, né? Até para irrigação, para se preparar para as lavouras que estão em andamento, mas nos próximos 10 dias está se prevendo muita chuva, principalmente daqui a 48 horas e estendendo até 7, 9 dias, né? Principalmente na nossa região do sudeste e sul do Brasil. Mas em todo o Brasil está se prevendo chuvas. Chuvas significam perspectiva de aumentar a proliferação do Aedes aegypti. Então vamos aí ficar atentos a esta situação. Bom, falei de duas coisas que eu já tinha falado da última vez, mas eu achei interessante a gente vir falar sobre isso, né? Porque são coisas que estão preocupantes aqui. Tem um assunto que saiu na mídia internacional, eu acho que vale a pena eu mencionar para vocês, até como curiosidade, porque eu também fiquei surpreso com esta informação e ela serve para a gente ficar aí antenados, né? Estou aqui tentando achar a fonte exata, né, desta informação, mas ela serve para a gente ficar antenados aí devido à importância desse achado. Não estou achando aqui, mas eu vou falar. No Alasca, ontem, foi feito um diagnóstico, foi identificado um paciente que faleceu e os exames mostraram que esse paciente faleceu de varíola. Muitos nem devem saber o que é a varíola. A varíola é a chamada em inglês Great Pox, né? Elas dão lesões extensas pelo corpo e os pacientes acabam ficando imunossuprimidos, infecção secundária e vêm a falecer.
né? Foi um grande problema aí, né, no início do século XX, né, no nosso país. A varíola foi erradicada no mundo já há muito tempo, e este relato de varíola ele está mexendo com a comunidade científica internacional, porque é algo absolutamente inesperado, né? Você, nesta altura do campeonato, ficar preocupado com um possível surto de varíola. Então, só para a gente ter uma curiosidade que vale a pena a gente mencionar, com essa questão aí da varíola, e todos nós já somos imunizados para a varíola, né? Em tese, a imunidade ela é permanente, e eu vou voltar sobre esse assunto mais na frente, trazendo o desfecho deste caso e de como o CDC americano, que foi lá no Alasca, pertence aos Estados Unidos, como o CDC americano vai tratar este caso da varíola. E eu mando um abraço aqui para Ana Paula Scalha, para Yasmin, sobrinho, para a Cíntia, né? São grandes amigos aí. Obrigado aí por prestigiar a nossa live. Bom, um outro assunto interessante também, que eu acho que vale a pena comentar, foi uma curiosidade que eu vi na internet agora. Eu estava lá assistindo, né? Você entra no Instagram, na hora que você vai ali, você tem aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Agora aparece um monte de coisas geralmente pra gente, e apareceu um negócio lá que eu achei assim interessante. Apareceu uma live, eu não vou citar nomes porque razões óbvias. Apareceu numa live, né, apareceu um Reels no Instagram de uma live famosa no Brasil, onde geralmente milhões de pessoas assistem essa live, e a pessoa que estava lá fazendo a live, de repente ela pega um vape, fuma e sopra o vape. E eu achei isso muito interessante, porque primeiro, vape no Brasil é proibido. Então assim, como que a pessoa que faz live para milhões de pessoas, e ela lá entrevistando alguém, ela pega um vape e fuma e puxa aquele negócio. O vaping é um negócio muito sério, porque a ideia do vaping surgiu para querer evitar e reduzir o vício do cigarro comum. Até aí tudo bem, né? Algo inócuo, enfim, vendeu-se numa envelopagem tal que pareceu ser algo bom. Entretanto, nos primeiros anos de consumo de vaping, vários problemas surgiram, problemas graves, né? E aqui eu vou fazer uma parte sobre os problemas médicos do vaping, né? Vários problemas graves, né? Centenas de milhares de jovens que consumiam o vaping já nas primeiras semanas, nos primeiros meses, já evidenciando um quadro de uma pneumonite química grave, com sequelas significativas, né? Nos Estados Unidos, a mortalidade pelo vape, antes do CDC proibir o vape nos Estados Unidos, ela chegou a atingir quase 3 mil jovens por ano, fora as incapacidades permanentes e as incapacidades parciais desses jovens. Os nossos pneumologistas aqui no Brasil e os médicos que atendem jovens frequentemente deparam com jovens já em tratamento pneumológico, né, devido à fibrose pulmonar, a pneumonites com complicações graves, enfisema, destruição pulmonar, queda da capacidade aeróbica e várias outras consequências. Além disso, o vaping vem com aquela ideia de que vai reduzir, né, a dependência do cigarro. Pelo contrário, o vaping acaba levando a quem usa a uma dependência muito grande da nicotina, porque como você é que controla a quantidade que você consome, acaba que a quantidade de nicotina ela é muito maior do que o próprio cigarro. E aí vem os problemas do vape no próprio cigarro. Do vape sendo até maiores do que os problemas relacionados ao cigarro. As doenças ateroscleróticas, infarto, AVC e outros problemas acabam que ainda não aparentemente não é significativo, porque isso demanda anos e às vezes décadas para se manifestar. Eu não tenho a menor dúvida que o vaping ele vai ser um grande problema
para todos nós jovens, né, que consomem. Além disso, hoje nós temos diversas essências. Imaginavam que essas essências eram desprovidas de problemas e, pelo contrário, essas essências, todos esses aditivos que são utilizados aí como flavorizantes, etc., eles são extremamente prejudiciais para a arquitetura pulmonar de uma maneira geral, né? Não existe santo nessa história. Então é importante eu falar isso porque eu achei interessante que essa pessoa, que é um formador de opinião, não que ele forme as opiniões, mas o que ele faz, milhões veem, né? E na live semanal dele, ele puxando o vape lá várias vezes, como se a coisa fosse mais normal do mundo. E na verdade é uma droga não autorizada. A Anvisa está em consultas em relação ao vaping. Todas as sociedades médicas já se manifestaram formalmente sobre o que elas pensam em relação ao vaping. Está se utilizando muito a questão do Reino Unido ter aprovado o vaping lá no Reino Unido para liberar o vaping aqui no Brasil. Só que, gente, quem conhece o Reino Unido, né, e quem conhece a regulação da liberação do vaping lá, é quase como se não tivesse liberado, porque é quase como se fosse uma água somente, porque as concentrações, as essências, os flavorizantes, enfim, existe uma limitação gigantesca da compra, do consumo, da quantidade, e lá, igual nos Estados Unidos, você não consegue ter acesso mesmo a essas questões, né? Quem conhece esses países, você quer comprar um antibiótico na farmácia, pode esquecer, você não consegue comprar em hipótese alguma. E muitas vezes, se o médico prescreve algo, como aconteceu na Covid-19, né? A prescrição de azitromicina desenfreada, né? Nos Estados Unidos, o farmacêutico chega lá e fala, de jeito nenhum, aqui não se libera azitromicina para Covid-19, porque não existe comprovação científica para tal, e o CDC não liberou e o FDA não liberou. É simples assim. Aqui no nosso meio, né, não adianta falar que vai colocar uma lei que vai regular isso, porque não funciona mesmo. Eu estou de férias aqui, numa cidade de praia, na hora que a gente chega lá para ir na parte principal, onde todos os turistas costumam ir, tem 4, 5 pessoas lá vendendo, ó o vaping, quem quer o vaping? Já oferecemos ao cigarro, aí na hora que você vai ver é cigarro eletrônico, oferecendo para quem quiser comprar, sem nenhuma limitação, aí você compra com o guarda do lado, a polícia do lado, e nada acontece em relação a isso, né? Então eu acho muito importante, eu achei muito importante a gente falar sobre isso. Queria também comentar, né, nós temos aí mais uns 8 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mande aqui pelo chat, eu estou aqui antenado, tendo a pergunta eu respondo. Mas eu vou fazer um comentário aqui que eu achei muito legal também, né, sobre 2 artigos que saíram recentemente, embora sejam estudos observacionais, são estudos observacionais com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas sendo acompanhados por 7 a 10 anos. A primeira deles é o estudo sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente diário. Não estou aqui entrando no mérito de outros jejuns. O jejum intermitente diário, né, ele foi estudado lá em Taiwan, né, pelo Serviço de Saúde Pública, em mais de 150 mil taiwaneses, né, durante 7 anos, e eles verificaram que para cada hora, além de 8 horas da manhã, que você fica em jejum, você aumenta seu risco de desenvolver um infarto e um derrame a médio e longo prazo em torno de 7%. Da mesma maneira, eles mostraram que para cada hora, além das 20 horas, que você não respeita o jejum, ou seja, a partir de 20 horas você faz jejum, só toma água e vai alimentar só na manhã do dia seguinte. Então eles verificaram que para cada hora a mais que você não faz o jejum,
você está aumentando aí em torno de 8 a 9% a chance de você desenvolver um acidente vascular cerebral, no caso. Em termos de infarto, isso não mudou. Mas em termos de acidente vascular cerebral, quanto mais tarde você come, maior é o risco de você desenvolver um acidente vascular encefálico. Isso é muito interessante, porque já diziam os nossos avós que a gente não deve comer comida pesada à noite, porque a gente pode ter derrame. E isso foi comprovado por um estudo muito bem elaborado do ponto de vista técnico e acadêmico, né, onde trouxe essa informação que eu achei interessante. Eu lancei ela num podcast, mas acho interessante a gente comentar isso aqui, né? E nós estamos falando assim, por exemplo, ontem eu estava jantando por volta de 22h30. Então eu aumentei, se eu for considerar só ontem, né, eu aumentei quase 30% a minha chance de acidente vascular encefálico. É claro, gente, que não é um jantar, né? Isso é o hábito de fazer esse tipo de comportamento do dia a dia, né? Então eu achei muito legal, porque eu acho que o jejum ele é muito importante, principalmente o jejum que respeita o ritmo circadiano. Eu não vou entrar no mérito de jejuns prolongados, que não é o escopo desses artigos, né? Mas o jejum que respeita o ritmo circadiano, ele tem sido demonstrado trazer benefícios do ponto de vista cardiovascular em diversas situações. Redução da hipertensão arterial, redução de crise hipertensiva, melhora de vários indicadores que têm a ver com a formação da placa coronariana e da placa de aterosclerose, redução da frequência cardíaca, diminuição da descarga de adrenalina, noradrenalina e de cortisol. Isso tudo já é muito bem demonstrado no jejum que respeita o ritmo circadiano, ou seja, aquele jejum que começa depois das 17, 18 horas e ele é feito por um tempo prolongado, e aí tem vários relatos na literatura de maneiras desse jejum. Mas o que eu achei legal foi desse artigo, onde ele pegou realmente o jejum e quem alimenta, e ele estabeleceu lá, café da manhã, desjejum, antes de 8 horas da manhã, quanto mais precoce, melhor, e não alimentar depois de 20 horas, e quanto mais tardio, pior. Eu achei legal isso, porque é muito fácil da gente guardar essa informação. A outra informação muito legal também, que eu achei que ela é muito importante, porque a gente vê no meio médico uma dúvida muito grande, é sobre adicionar exercício nos hábitos diários. E tem um estudo que foi muito legal, que ele avaliou isto também. Foi um estudo de mais de 500 mil pessoas durante 8 anos, que ele mostrou que a atividade física sendo realizada pelo menos 10, 15 minutos, e dos quais a metade desse tempo é uma atividade física moderada, isto, durante as atividades de trabalho, reduz o risco cardiovascular. E ele fez várias comparações. Ele comparou pessoas com alto risco, mas nunca tiveram eventos, pessoas que já tiveram eventos cardíacos e de alto risco, e pessoas jovens e sem eventos cardíacos. O jovem sem evento cardíaco, ele pode ter um nível X de eventos. E quando a pessoa de alto risco cardiovascular faz essas atividades durante o trabalho, ela fica com um risco semelhante ao risco das pessoas que nunca tiveram eventos. Mostrando aí a importância da atividade diária, de você exercer algum grau de atividade diária. E essa atividade diária, ela é resumida de uma maneira geral, a cada 90 minutos, a pessoa tira 10, 15 minutos, faz uma caminhada, sobe 1, 2 lances de escada, vai tomar uma água, esticar a perna e etc. Depois volta a fazer, continuando a sua atividade de trabalho. Então eu achei muito legal, porque ele mostra realmente que o exercício traz benefícios, e ele tem lá várias situações, onde eu comento no podcast que nós lançamos lá no YouTube, essas situações que trazem esse benefício. O outro, e para terminar agora, nos últimos 2, 3 minutos, um outro podcast que eu fiz também, que eu achei legal, que é sobre o consumo de maconha, né?
Então, na verdade, o estudo não é sobre consumo de maconha, é um estudo sobre consumo do canabinol e o canabidiol, né, que são dois óleos que são extraídos da cannabis sativa, né, e têm efeitos terapêuticos. Então ele estudou, né, foi lá na Dinamarca, eles estudaram 2 milhões de dinamarqueses, acompanhados durante 6 meses, o tratamento com canabinol e canabidiol, que são dois tipos diferentes, né, para alívio da dor devido a questões osteomusculares. Aí não importa se é câncer, não importa se é pós-AVC isquêmico, pós-diabetes, pós-obesidade, lesões ortopédicas, enfim. Eles fizeram uma avaliação e eles verificaram que o uso desses óleos, já afastando as pessoas que fazem uso recreativo da cannabis sativa e já fazendo todos os ajustes necessários para os fatores de risco, para os eventos e etc., nos grupos que usaram e não usaram o canabidiol, eles mostraram que no grupo que utilizou o canabinol e o canabidiol, houve um aumento de 200% na incidência de fibrilação atrial aguda, que é uma arritmia cardíaca muito importante, porque esta arritmia, se ela persiste, ela está intimamente associada ao surgimento de acidente vascular encefálico, de AVC, o derrame cerebral. Então é uma arritmia muito importante. Além disso, arritmias malignas e outras arritmias. Houve um aumento de 200% no surgimento dessas arritmias, a grande maioria delas fibrilação atrial. A mensagem desse estudo não é que você não deve usar canabinol e canabidiol para tratamentos. É que a gente precisa estudar melhor as reações adversas e os efeitos colaterais destas medicações em vários outros órgãos e sistemas para a gente poder fazer uma utilização sabendo realmente dos potenciais benefícios, dos riscos e das reações adversas que podem surgir, preferencialmente dividindo, né, esta responsabilidade, principalmente no que tange a estes medicamentos, com os pacientes que vão utilizar, né? Então, gente, falei muito, agradeço aí a presença de todos vocês, né, nesta segunda live aí pelo Instagram. Essa live vai ficar disponível no Instagram para quem quiser acompanhar. Nós vamos ver também se a gente consegue enviá-la para o YouTube, deixar lá, para os que nos sigam no YouTube acompanharem. Convido a vocês a conhecerem o nosso canal do YouTube, onde nós temos os nossos 2 podcasts e em breve nós vamos lançar outros produtos lá livres para todos que queiram acompanhar, né? Muito simples, www.youtube.com/@Gilmar Reis Academy. Aí vocês vão encontrar o nosso canal do YouTube, ou então no YouTube você digita Dr. Gilmar Reis, aí vai aparecer lá o nosso canal do YouTube. Clique lá, siga o nosso canal, dá um likezinho nos podcasts que vocês gostaram e agradeço aí pela presença de todos vocês, né, nesta live de hoje, já convidando a todos para a nossa próxima live na próxima quarta-feira, sempre às 19h30. Um grande abraço para todos vocês, um bom final de semana, com responsabilidade e principalmente muito cuidado aí com a pandemia de Covid-19, né, que já se foi, mas os casos continuam elevados, já sem gravidade, mas com essas recomendações e considerações que eu fiz, e com muito cuidado aí em relação à epidemia de dengue, né, para que todos sejam protegidos da maneira como eu sugeri aí. Então, uma boa noite para todos e muito obrigado.